Galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos bem-vindos ao canal. Mais um vídeo nessa quinta-feira depois da vitória de ontem, alguns assuntos pra gente falar. Tem assunto do time de ontem, que segundo o Marcelo Cabo é o time ideal para ele. Não sei se é tão ideal assim, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem duas contratações que o Vasco pode fazer, que pra gente dar uma destroçada aí, para ver se realmente são boas, poderão ser boas contratações ou não. Tem a situação do Maracanã. O Vasco realmente quer fazer valer o seu direito e ser um dos donos do Maracanã e jogar no Maracanã. Tem vários assuntos para a gente discutir, para a gente conversar. Antes de partir para os assuntos, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações também. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho de notificações, sempre que a gente lança um vídeo novo, vocês são notificados pelo YouTube. Não só nossos vídeos, né, mas os vídeos diários de notícia. Às vezes o YouTube até não notifica, é bom dar uma olhadinha se o sininho está realmente ativado. Mas também as nossas lives, as lives de entrevista, as transmissões que a gente faz dos jogos em parceria com a Rádio Gama Esportiva, todo o nosso conteúdo você é notificado para ficar por dentro. Se vocês puderem também curtir o nosso vídeo para ele ser mais sugerido para mais vascaínos, ajuda muito aqui no nosso canal e, é claro, a gente agradece demais. E vamos embora partir para os assuntos, galera. Primeira notícia é sobre o Maracanã, sobre essa situação toda do Maracanã. O vice-presidente Carlos Roberto Osório deu uma entrevista à Super Rádio Tupi e ele falou bastante, e eu enumerei algumas coisinhas aqui que ele falou que eu achei importantes. Primeiro, o Vasco realmente quer voltar a jogar no Maracanã. O Vasco tem torcida para jogar no Maracanã. O Vasco pode arrecadar dinheiro, bastante dinheiro, jogando no Maracanã, que é um estádio muito maior do que São Januário atualmente. E também sobre a reforma de São Januário. O Vasco vai precisar pelo menos uns 2 anos e meio jogar no Maracanã. E aí tem essa situação do Fluminense e do Flamengo, que até agora estão gerindo o Maracanã por aquela canetada do Witzel, o governador que está afastado por corrupção. Ele deu aquela canetada praticamente entregando de bandeja o Maracanã para o Flamengo. E o Vasco ficou a ver navios. Na época a presidência do Vasco era encabeçada pelo Campelo sem força política nenhuma, tentou alguma coisa, mas não conseguiu nada. E aí o Flamengo vem mandando no Maracanã desde então. O que o Carlos Roberto Osório falou é o seguinte: o Vasco realmente é um dos donos do Maracanã, o Maracanã é de todos, o Vasco quer jogar lá, o Vasco vai jogar lá, e mesmo depois da obra concluída em São Januário, da reforma de São Januário para 43 mil, o Vasco ainda quer mesmo assim manter alguns jogos no Maracanã, porque financeiramente é muito bom. Imagina o Vasco com um time mais forte, disputando realmente títulos, tendo 2 estádios. Ninguém tem isso, ninguém no Brasil, pelo menos a gente não lembra, talvez o Atlético em Minas com o Mineirão e o Independência, mas o Independência é bem menor, mas ninguém tem isso no futebol brasileiro. E o Vasco poderia ter 2 equipamentos, ou poderá ter 2 equipamentos que vão trazer retorno financeiro. Tanto São Januário aumentando a capacidade, gerando mais receita, e o Maracanã com uma capacidade, o maior estádio do Brasil, gerando também muita receita para o Vasco, principalmente no programa de sócios torcedores. Isso aumenta a inclinação da torcida a se associar. É claro, isso tudo montando um time bom, pagando salário em dia, disputando títulos. E o Vasco está começando essa reestruturação. Essa diretoria até agora está sub júdice. A gente não tem certeza se vai continuar, se o Levenciano vai ganhar aquela ação dos Templários, que foi adiada por conta do Mussa, de pedir para que seja presencial e não virtual. Mas até agora é isso que a gente tem, e o Vasco está se reestruturando com essa diretoria. Vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses e talvez até nos próximos anos. Lembrando que na época da eleição entre Eurico e Roberto Dinamite, mais de 1 ano depois, a justiça deu ganho de causa ao Roberto Dinamite. Então às vezes isso demora um pouco. Mas para esse momento, e eu acho que até o Levenciano também, sendo presidente, ele também estaria brigando pelo Maracanã, porque o Maracanã é muito importante e realmente é a casa do Vasco. O Vasco foi o primeiro campeão brasileiro do Maracanã. O primeiro time do Rio a conquistar um campeonato brasileiro foi o Vasco, e foi no Maracanã. O Vasco foi o primeiro campeão da história do Maracanã, do Carioca, e por isso o Vasco conseguiu o direito de jogar
de escolher o lado da arquibancada da sua torcida. Então o Vasco tem muita história no Maracanã. E o Vasco merece, e o Maracanã também precisa do Vasco, porque a torcida do Vasco é imensa e lota o Maracanã sempre que é chamada. Deixa a sua opinião, galera, sobre esse assunto, sobre o assunto do Maracanã, arrecadação financeira e também o ego do Vasco, né, da torcida do Vasco, de saber, de botar pé firme e saber que o Maracanã também é nosso, mesmo nós sendo os únicos a termos um estádio. O Maracanã é outro estádio, mas também é nosso. Deixa a sua opinião aí, galera. E o outro assunto que a gente vai partir agora é sobre o Marcelo Cabo, galera. Sobre o jogo de ontem, os jogos que o Vasco vem fazendo, e sobre o Marcelo Cabo ter dito que esse time é o time ideal na cabeça dele. Eu acho até que o time está se formando, está começando a dar expectativas de que vai jogar um bom futebol, que tenta jogar um futebol rápido, dinâmico. Eu acho que o Matias Galarza vai se firmar como titular, mas eu acho que duas peças não podem ser consideradas partes do time ideal. Na minha opinião, o que importa é a opinião da galera, né? Andrei e Leandro Castan. Apesar do Andrei ter feito gol ontem, é um jogador sonolento. No primeiro tempo deu alguns moles, principalmente ali perto da área. É um jogador lento e sonolento. Tem até boa técnica, mas dorme muito dentro de campo. E isso atrapalha o jogo dinâmico do Vasco, na minha opinião. E o Leandro Castan. O Vasco está tomando muito gol de cabeça. É gol de cabeça um atrás do outro. E o Leandro Castan já não é mais um garoto, 34 anos. Ano passado ele já não vinha jogando bem. Isso atrapalha a zaga inteira, a defesa inteira, quando o principal, o mais experiente, não está jogando bem. Eu acho que o Ricardo Graça é melhor do que o Leandro Castan atualmente. Porque o Leandro Castan, apesar da experiência, o Ricardo Graça, na minha opinião, tem mais bola do que ele. Então eu não vejo. Talvez o Lucão também perca a vaga para o Vanderlei, porque o Lucão, apesar de um bom goleiro, é muito jovem. Eu não vejo o Leandro Castan e Andrei, principalmente, como titulares desse time. Não vejo eles dentro de um time ideal. Eu acho que o Morato pode ganhar uma vaga. O Gabriel Peck está jogando muita bola, vai disputar a vaga ali com o Léo Jabá ou com o Marquinhos Gabriel, dependendo do lado que eles forem jogar. O Thales Magno voltando de lesão, se voltar bem, se voltar a apresentar um bom futebol, também vai brigar por uma vaga. Talvez o Zeca vá continuar mesmo na lateral esquerda, não vai jogar na ponta. Eu acho que esse time tá se montando um time bom, tá mostrando se montar um time bom. O Marcelo Cabo tá mostrando que tá montando um time relativamente bom, principalmente, infelizmente, para jogar a Série B. Mas não vejo esses dois jogadores, principalmente Leandro Castan e Andrei, como jogadores de um time ideal para o Vasco. Mas o que importa é a opinião de vocês. Deixa a sua opinião aí sobre o jogo de ontem, a vitória do Vasco. Vitória boa, o time jogou bem, deu alguns moles, tomou gol de cabeça, isso não é bom. O Vasco tem que treinar essas bolas na área, essas bolas alçadas na área. Mas do meio para frente o Vasco está se comportando melhor, muito melhor até do que o ano passado. E vamos aguardar com esperança de que o time tá se formando bem. Deixa a sua opinião aí sobre esse time, sobre as peças. Tem o Gabriel Peck, tem o Marquinhos Gabriel, tem o Léo Jabá, o Morato, o Germancano, que é titular absoluto mesmo, o Andrei e o Castan. Eu acho que na vaga do Andrei poderia entrar o Juninho, que é realmente a posição dele, segundo volante, não é camisa 10, não é ponta, ele é segundo volante. Eu acho que ele poderia entrar nessa vaga, mas é só a minha opinião, como eu já falei. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham do time do Vasco e esse time que está se montando, se realmente esse já dá para dizer que é o time ideal. E o último assunto do nosso vídeo, e que também tem a ver com o time do Vasco, né? São duas contratações que podem acontecer. Já foi noticiado que o Vasco está atrás de um zagueiro, o Arturo Mina, que jogou no River Plate, estava atualmente no futebol turco. Um zagueiro experiente de 30 anos, jogou Copa América pela seleção do Equador. É um jogador de 1,91 m e muito forte no jogo aéreo, que é o que o Vasco está precisando. Como a gente está falando a todo momento, tomando muitos gols de cabeça. E o Everton, também foi noticiado o Everton, aí falaram que o salário era alto, mas que poderia ter uma conversa. Se quiser vir jogar no Vasco, tem que abaixar o salário, não tem jeito. Mas que é um jogador veloz, é um jogador experiente também. Sempre foi um bom jogador, mas nesse momento a gente não sabe como ele está fisicamente.
Mas são essas duas peças que podem pintar no Vasco nos próximos dias. E aí o que eu acho é o seguinte: o Arthur Mina, se vier para o Vasco, vai ser ótimo, porque o Vasco está precisando de zagueiro, está precisando de experiência também no time e um zagueiro forte no jogo aéreo. Isso é muito importante para o Vasco, que está indo muito mal nas bolas aéreas. A zaga está indo muito mal nas bolas aéreas, né? Então eu acho que essa contratação, se acontecer, pode ser uma ótima contratação. Precisa ver, obviamente, como o jogador está fisicamente. No caso do Everton, jogou muita bola no Flamengo, depois foi para o São Paulo, jogou um bom futebol, teve passagem pelo Grêmio. É um bom jogador, canhoto, ponta, é um bom jogador mesmo, muito veloz, para jogar mais firme no campo adversário, com mais força, com mais velocidade, ele é muito bom. E para puxar contra-ataque também é muito bom. Como eu falei do Arthur Mina, resta saber como está a parte física do Everton. Ainda é um jogador jovem também, na casa dos 30. Depende do salário, para vir para o Vasco depende de abaixar o salário. Mas é um bom jogador que pode acabar pintando no Vasco, principalmente para jogar uma divisão inferior, como é a segunda divisão. A segunda divisão é difícil, é isso e aquilo, mas vamos falar a verdade. Os jogadores, tecnicamente, são mais fracos, são abaixo do nível da primeira divisão, isso é óbvio. Então, você montando um time razoavelmente de primeira divisão, parece até que o Vasco está montando um time que poderia ser de primeira divisão. Na segunda divisão você tem grandes chances de sobrar, de jogar muito bem e de deslanchar. Obviamente, como a gente sempre fala, com salário em dia, porque jogador não treina bem e não joga bem com salário atrasado. O Vasco pagou aí 4 meses, isso é bom, é obrigação de qualquer diretoria, mas é bom que esteja cumprindo a obrigação, começando a cumprir, ainda tem alguma coisinha, mas é muito importante salário em dia. Mas esses dois jogadores vindo para o Vasco, eu acho que já dá para começar a montar um time titular ideal. É claro que por uma temporada longa, como o Campeonato Brasileiro é longo, um time titular não basta. Não basta só você ter o time titular, você tem que ter um time com peças de reposição à altura. Mas aí eu acho que começa a se formar um time mesmo que pode ser o time ideal. Esses dois jogadores chegando, vamos aguardar os próximos dias se realmente eles vão vir. Deixa a sua opinião aí, galera. O que vocês acham disso, do Everton, do Mina? Se podem ser realmente boas peças para o Vasco, se podem chegar realmente para serem titulares do Vasco. Esse foi o nosso vídeo da manhã do nosso Vascão. Uma boa vitória ontem, já é um dinheirinho que entra da Copa do Brasil. Não esquece, galera, de se puder curtir, compartilhar, ajuda muito aqui o andamento do nosso canal. Agora, graças a Deus, a gente está voltando a colocar os vídeos. Um abração a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.